Nós sabemos que o nosso Deus vive e Ele nos sustenta com a sua mão, nos sustenta com o seu braço forte. Nós estamos vivendo agora a nossa quinta semana, porque a semana 4 a gente viveu ela durante 2 semanas, né? Porque para atravessar a muralha foi demorado, né? A muralha grossa, né, pastor? Então a gente demorou. Mas agora nós estamos falando sobre ampliar a nossa alma através do sofrimento e da perda, rendendo-se aos nossos limites. Qual é o seu limite? Aí eu lembrei daquela piadinha, o pessoal, quem tem limite é município, eu não tenho limite. A gente tem. E os limites, eles são impostos sobre a gente precisa lidar com eles e saber como lidar. E é interessante que no domingo a gente começou a falar que a verdadeira vida espiritual, ela não é um escape da realidade, mas sim um compromisso com a realidade. Nós precisamos encarar a realidade, o que está acontecendo conosco. E quando a gente enfrenta algumas perdas, a gente começa a conhecer os nossos limites. Não podemos fazer tudo ou ser tudo o que queremos. A gente até tem vontade, mas não conseguimos. Deus colocou enormes limites nos seres humanos, inclusive naqueles que são mais, de alguma maneira, fisicamente, têm mais condições de algumas coisas. Eu sempre gostei muito de jogar vôlei, né? Ultimamente eu estou meio aposentado do vôlei. E com essa altura toda, isso me ajudava. Então eu ia jogar vôlei, conseguia bloquear, conseguia cortar, conseguia... Mas depois, com o passar do tempo, a gente foi adquirindo peso. O peso dos anos foi ficando mais difícil ainda. Eu brincava que daí eu tinha que fazer mais força ainda para continuar pulando, mas eu tinha um limite natural da altura. Depois a gente começa a ter um limite, eu comecei a ter o limite do peso, e depois eu começo tendo também o limite da idade. E o limite vai chegar, e aí a gente precisa lidar com ele. E é interessante que a gente olhou no domingo sobre a vida de Jó. E nós falamos sobre o caminho de Deus para novos começos. E nós falamos primeiro que nós precisamos prestar atenção em nós mesmos e em Deus. Porque Jó, ele olha para a vida dele, ele faz esse desabafo, e ele olha para aquilo que ele estava vivendo, e ele começa a analisar toda a vida dele. Nós precisamos aprender a olhar para a gente. Preste atenção em você. A raiva, gente, a ira, são sentimentos que estão na gente e são sentimentos que Deus criou. Então a gente precisa olhar e falar, mas por que eu estou com essa raiva? Por que eu estou com essa tristeza? Sonda em mim, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Olha, Deus, aqui dentro. Por que te perturbas, ó alma, dentro de mim? O que está acontecendo aqui dentro? Você já acordou no meio da noite, preocupadíssimo, sem ter motivo para estar preocupado? Já acordou ou já não conseguiu dormir por causa de alguma ansiedade, alguma coisa? É olhar para você e aí você joga tudo isso diante do Senhor. A gente falou também que para o caminho de Deus, para novos começos, nós precisamos exercitar a paciência enquanto a gente espera. É interessante que Deus aparece no meio de um redemoinho e fala com Jó. Qual capítulo ali? No 38. Imagina, gente, foi 37 capítulos da vida de Jó sem Deus falar. Deus fala lá para o final, depois de tudo. Aí que Deus falou. Você já alguma vez orou e Deus não falou nada? E você pede e pede e pede nada. E é interessante que ele aparece no meio do redemoinho, e é o redemoinho da vida de Jó. Eu fiquei pensando que podia ser redemoinho Deus, né? Está no redemoinho. Não, eu estava pensando, e o autor traz a ideia de que o redemoinho é a loucura que está a vida de Jó. Deus aparece lá, mas ele teve que aprender a esperar e exercitar a paciência enquanto esperava. O caminho de Deus para novos começos é aceitar que os limites que nós falamos no começo, eles são bênção. É olhar para aquilo que está acontecendo conosco e a gente dizer assim, isso que está acontecendo comigo, Deus vai transformar em bênção. Os limites que são impostos sobre a minha vida são sim ações de Deus. E eu, em vez de eu ficar chateado com Deus, eu entendo que o Senhor está cuidando de mim.
E por último, nós vimos no domingo que o caminho de Deus para os novos começos é permitir que o antigo dê origem ao novo. Eu sempre gostei desse texto de Jó, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Mas eu nunca vi o versículo 6. Quer dizer, já li algumas vezes, mas dessa vez me chamou a atenção. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Ele diz, eu te conheço, agora eu estou te vendo. E quando ele vê Deus, a postura dele muda. Eu retiro toda a acusação que eu fiz, eu me sento arrependido no pó e nas cinzas. Ele está dizendo assim, eu preciso de algo a mais. Eu preciso do Senhor, porque agora eu estou te vendo, Senhor. Porque agora Ele permite que o novo de Deus substitua o antigo na vida dele. E pensando nisso, gente, Jó, ele emergiu transformado do sofrimento, né? Ele foi um homem quebrantado e um homem mudado. Qual foi o maior sofrimento que você já teve na tua vida? Sofrimento é algo que às vezes a nossa mente, ela nos ajuda ela bloqueia o sofrimento. De vez em quando algumas pessoas, elas, depois de adultas, elas se lembram de um sofrimento que tiveram na infância. Porque a dor daquilo era tão intensa que, como mecanismo de defesa, ela esquece aquele sofrimento porque ela não quer sentir aquela dor, ela não se lembra. E aquele sentimento chega um momento que ele sai para fora e às vezes sai em surtos ou em outras situações. Mas eu penso, e quando eu olho para esse texto, eu vejo alguém mudado. E eu quero ler com vocês o texto de Jó 42, o versículo 5 e o versículo 6. Eu acho que eu não coloquei na projeção esses versículos, os 5 e o 6. Mas abra ali a sua Bíblia, Jó 42, os versículos, 42 do 7 ao 9. Jó 42, do 7 ao 9, é quando Deus começa a falar. Deus está falando, e depois que ele terminou de falar com Jó, ele vai falar com os amigos de Jó. E algumas coisas me chamam a atenção nessa fala, que aqui com Jó é muito interessante, porque ele diz assim, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamã, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando eu olho para esse texto aqui, quantas vezes Deus chama Jó de servo nesse texto aí? Quantas vezes ali? Deus chama Jó de servo nesse trechinho de 2 versículos, 3 versículos, 7, 8 e 9, 4 vezes o meu servo Jó. Jó é chamado de servo, mas os amigos que tentavam defender a Deus, esses amigos são agora repreendidos e eles precisam que Jó dê passos agora, não de orgulho e de altivez, eles precisam da humildade de Jó e eles precisam agora da oração de Jó para que sejam perdoados. Esses amigos insensíveis e acusadores, eles não falaram que era certo sobre Deus, mas Deus mostra a graça quando diz assim, eu não vou retribuir o que vocês precisam. Quantos amigos de Jó? Quantos amigos o texto fala aqui, Então, Elifaz de Temã, Bildade de Suá, e qual é o outro? E Zofar de Naamã, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mas eram quantos amigos de Jó? 3,
mas teve um quarto que faz o discurso, que é o Eliú. O Eliú está ali no versículo 32. Ele não é amigo. Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder no capítulo 32, pois ele insistia em dizer quem era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, ficou irado, indignou-se porque Jó se achava mais justo de Deus. E agora começa o discurso de mais um. Sempre nós lembramos dos amigos de Jó, mas tem ainda um quarto cara aqui. Jó, ele enfrenta, nos discursos dele, ele está falando com Deus, ele está falando com os 3 amigos e mais acusações externas. Essa era a acusação contra Jó. Mas Deus aqui nem cita esse Eliú. Esse Eliú talvez foi mais ainda usado pelo maligno do que a gente possa imaginar, porque isso vai acontecer. Pessoas vão surgir do nada. E talvez elas não sejam nem importantes na nossa biografia, mas elas vão estar ali para ser um tropeço. Mas quando eu olho para tudo isso e penso no tropeço, penso nessa ideia de cair, eu estava olhando o livro, o autor, ele coloca que Jó, ele é alguém que escolhe agora andar com humildade. Jó, ele sai desse sofrimento e ele escolhe, depois desse sofrimento, continuar correto diante de Deus. E aí ele faz uma referência sobre uma escada de São Bento, criada no século XVI, que ele fala que são os passos da humildade, é a escada da humildade. E essa escada da humildade, ela tem a ideia de que, à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos subindo esses degraus. Porque se você passou pelo sofrimento e você venceu o sofrimento, o que vem depois? Quais são os degraus que a gente começa a subir? E aí ele vai colocar, ele faz uma adaptação dessa escada. A escada de São Bento tem 12 degraus. A do Peter aqui ela é melhor, que só tem 8. É mais facinha de subir. Primeiro degrau, ele diz o seguinte: primeiro degrau é temer a Deus e estar consciente da sua presença. Para a gente, quando a gente realmente entende o que nos acometeu, o sofrimento, aquela dor, aquela situação, esse é o primeiro degrau da subida. É entender e temer a Deus e estar consciente da presença dEle. Porque às vezes nós somos tentados a esquecer. Jó, ele juntava no final das festas que os filhos davam, ele fazia um sacrifício, ele fazia um holocausto em favor de cada um, porque ele pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seu coração, e então ele oferecia um holocausto, porque essa era a prática habitual de Jó, porque ele não se esquecia da presença de Deus. Nós sempre esquecemos a presença de Deus quando nós começamos a agir como se Ele não estivesse presente. Eu tinha uma sobrinha, tenho ainda na verdade, o nome dela é Maísa. Queria muito que ela estivesse vendo agora. A Maísa, minha sobrinha, era um toquinho de gente assim. Né? Então vocês imaginam esse toquinho de gente que fica andando aqui na igreja. Ela olhava para mim e ela fazia assim, tirava a língua. Eu falava, Maísa, coloca essa língua para dentro. Não tira a língua pro tio. Não pode. Falta de respeito. Ela corria atrás do sofá. Ficava escondida. Aí eu ia dar uma olhada. Ela estava atrás do sofá com a mão assim. Tirando a língua. Oh, que eu ficava virado com aquilo, né? E de vez em, hoje em dia a gente dá risada disso. Mas parece que às vezes a gente acha igual criança. A gente quer se esconder atrás do sofá, agindo como se que Deus não estivesse vendo. Igual uma mãe dando comida para a criança e dando comida, e aquela criança se mexendo na cadeira, se mexendo, e a criança, aí a mãe não aguentou mais, segurou firme, fica quieta. Aí a criança disse assim, por fora eu estou parado, mas por dentro eu estou me mexendo. Vocês conhecem algumas crianças assim? É desse jeito. Às vezes a gente age igual criança. A gente pensa que Deus, Ele de alguma maneira não está ali. Parece que a gente começa a dar passos achando que a presença de Deus não nos alcança. Nós esquecemos do texto que diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam.
O Senhor conhece cada canto, cada momento, cada instante da nossa vida. Então, o primeiro degrau é entender que nós precisamos temer a Deus e estarmos conscientes da presença dEle o tempo todo, em todo instante. Eu lembro um dia que a minha mãe falou assim para mim: Nildo, não vá para a rua. Terminou o almoço assim: Nildo, não vá para a rua. Sempre fui muito de ficar na rua. Cidade do interior, não tinha aquele problema. Só lembro que era 1h pouco da tarde. Parecia que eu estava num cenário de faroeste, assim. Tinha ninguém na rua, tinha aqueles capim voando, assim, na minha cabeça, né? Estava ali, e eu estava com um pouco de terra jogando nas minhas pernas. Olha, gente, no meio da rua. Minha mãe veio correndo, me pegou, me levou para casa. E ela disse assim para mim: se você for na rua de novo, você vai apanhar. Eu não sei o que me deu naquele momento, eu desafiei a morte. E eu disse assim: a senhora fala, mas não cumpre. Eu lembro até hoje daquela Havaiana amarela, número 36, vindo em todas as direções. Eu lembro que eu estava embaixo da mesa. Eu sei lá o que aconteceu, só sei que eu tenho medo de Havaiana amarela até hoje. Gente, tem horas que a gente age com Deus desse jeito. Deixamos de temer a Deus porque parece que Ele não está ali. Nós precisamos entender que a presença de Deus está o tempo todo. E isso me faz dar passos onde eu fujo do orgulho, onde eu caminho na humildade. O segundo degrau: fazer a vontade de Deus, não a sua ou a de outras pessoas. Quando eu enfrento o sofrimento, quando eu venço isso, quando eu entendo o que é Deus na minha vida, eu consigo dar esse passo desse degrau, subir essa escada, que eu começo a entender que é fazer a vontade de Deus. Eu começo a reconhecer e submeter a minha vontade à vontade de Deus, para que a nossa vida ela tenha uma transformação espiritual. Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que vos mando? É uma pergunta incômoda, né? Por que vocês me chamam de Senhor? De vez em quando dá vontade de falar assim: por que vocês me chamam de pastor, se vocês não querem nem ouvir um conselho, né? Sabe, quando essa ideia de entender assim que a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ela precisa estar tão alinhada no nosso coração, que eu vou submeter então a minha vontade à vontade de Deus. E essa é a questão da caminhada cristã. A caminhada cristã é quando a gente vai alinhando o nosso coração ao coração de Deus. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a vontade de Deus, que se você pedir alguma coisa segundo a minha vontade, Ele nos ouve. Deus está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Por quê? Porque a gente começa a alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Por isso, o segundo degrau é fazer a vontade de Deus e submeter a nossa vontade à vontade dEle. Pergunta a você: qual é a vontade de Deus? Ou qual é a sua vontade que você tem lutado e você não tem submetido essa vontade a Deus? Seus sonhos e desejos fazem parte do plano de Deus para a sua vida? É isso que Deus tem para você? É isso que você realmente está colocando diante do Senhor? Terceiro degrau: desejar submeter-se à instrução de outros. Gente, nós somos livres para abrir mão da nossa arrogância e das questões internas nossas de orgulho, e nós precisamos estar abertos a aceitar a vontade de Deus, também quando ela vem por meio de outros. Por isso nós precisamos nos submeter. Texto de Paulo, o mesmo texto que diz assim: vós mulheres submetam-se aos vossos maridos. No mesmo texto diz que vocês precisam se submeter uns aos outros. Ou seja, a ideia de submissão não é apenas a ideia de esposa e marido, a ideia de um para o outro.
todos. A submissão a um gerente do trabalho, a submissão à orientação de um pai, a caminhada e orientação de um amigo, e é fazer isso sem resmungar e nem assumindo um ar desafiador. Eu achei muito interessante essa ideia do Pizza Caseiro, de você submeter-se à instrução do outro, inclusive sem um ar de superioridade. Quem é você para estar pregando isso, para estar dizendo isso? Eu lembro quando eu era seminarista ainda, e eu preguei uma mensagem na igreja, minha igreja de origem, e meu pastor me chamou para dar um feedback. Ele falou, olha, muito boa a mensagem, porque quando vai dar feedback da mensagem, sempre faz assim, né? Muito boa palavra, gostei dos pontos, boa divisão, você olhou bem o texto, muito bom. Mas, quando ele falou mais, eu comecei a murchar, né? Você é um menino ainda. E quando você falou assim, vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês não buscam, você estava muito acusador. Não faz isso não. Porque o mais velho, ele olha e fala, quem é esse menino para estar apontando dedo para mim? Quem é esse? Aí ele disse assim, diga assim, nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos orar mais. Se inclua com os pecadores. E aquilo foi maravilhoso para eu entender quem eu era. E eu lembro que num outro dia, nesse período aí, eu preguei uma mensagem nos jovens, eu levei laranja e descasquei a laranja, e aí fiz da laranja um bagaço, e fiz toda uma ilustração no meio dos jovens, e foi legal, e o pessoal vibrou com aquilo, e depois alguém chegou para mim e falou assim, que boa mensagem, muito boa. Só que olha só, nós somos como entregadores de pizza. Entregador de pizza, ele sente o cheiro da pizza, mas ele não pode comer nenhuma azeitona. Então lembra, você é o entregador da pizza, você vai sentir o cheiro da glória, mas você não pega nem um pouquinho para você. A glória vai toda para Deus. E eu lembro que essas orientações, elas foram me moldando e foram me ajudando. E todas as vezes que eu quero me achar, eu me lembro, eu só sou um entregador de pizza. Eu não tenho que comer nenhuma azeitoninha, porque se uma pizza chegar em casa mordida, eu não quero. Por que Deus aceitaria uma glória mordida? Uma glória pegada pela metade? É submeter-se à orientação dos outros. Você costuma se submeter à orientação de outras pessoas ou você se acha o dono da verdade? Você é aquele que quando alguém vem com um conselho, uma orientação, o que você escuta? Teve uma irmã aqui da igreja, um período que eu estava bem despreocupado com o meu peso, e aí o pessoal mexendo, pastor Ilquias me zoando sempre e tal, parou. Mas uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, posso te falar um negócio com muito carinho? Eu falei, claro, você sabe que eu lhe respeito muito, né? Quando a pessoa começa assim, você sabe que vai vir alguma coisa interessante, né? Aí eu falei, sei, sim. E a gente te ama muito, a minha família ama muito vocês. Pastor, o senhor engordou demais. Estou preocupado com a sua saúde. Vou dizer a vocês, de tudo que já tinham me falado, o que realmente virou uma chavinha na minha cabeça foi a palavra dessa irmã. O jeitinho que ela falou, a preocupação que ela demonstrou, a maneira que foi, Deus usou. E naquele momento, o que eu fiz? Irmã, você está certa. Eu vou mudar isso. E aí eu comecei a buscar isso. Veja como é o processo da gente se submeter à instrução de outros. Mas confesso que muitas outras instruções aconteceram e eu não me submeti. Não estava muito humilde, não. Quarto degrau, ser paciente em aceitar as dificuldades alheias. Aceitar as dificuldades da gente, já é difícil ser paciente. Aceitar a limitação do outro. Gente, você tem paciência com os idosos? Porque às vezes a gente não tem paciência com a pessoa que tem alguma dificuldade, às vezes de locomoção. Como é você no trânsito? Você é paciente no trânsito? Quando a pessoa está se lerdeando, assim que na minha terra o pessoal chama, quando a pessoa está meio lenta.
é relacionar-se especialmente em comunidade, é algo cheio de percalços. Isso requer que a gente dê aos outros a oportunidade de compreender suas fraquezas do jeito deles, no tempo próprio deles. É ser paciente e aceitar as dificuldades do outro, porque nós queremos que o outro aceite as nossas dificuldades. Mas quando eu passo pela luta e pelo sofrimento, quando eu venço isso, eu começo a olhar para o outro e eu tenho misericórdia do outro. Conheci uma menina que ela era extremamente julgadora. Ela era líder na juventude, isso lá na minha cidade. E todas as meninas que, de alguma maneira, se envolviam sexualmente no namoro, ela chamava aquelas meninas e ela humilhava essas meninas na conversa, falava que essas meninas não valiam muita coisa, e era terrível. E ela tinha uma postura assim. Aí até que ela começou a namorar. E aí ela teve uma experiência sexual, algumas na verdade, e era com um amigo meu e meu amigo me contou. Eu era seminarista aqui, eu liguei para ela e disse assim: oi, me conte agora como que você olha para essas situações de antes. Porque ela estava sofrendo muito com isso, ela estava sofrendo muito. Ela disse assim: eu não tinha misericórdia de ninguém. Eu era terrível. Eu era julgadora, mas agora eu tô experimentando misericórdia. Agora eu estou aprendendo a ter misericórdia com os outros. Quando a gente enfrenta a dor, se você enfrentou a dor e você não aprendeu a ter a misericórdia dos outros, olha, talvez você não passou na prova ainda, talvez vai vir mais coisa aí para você aprender a olhar para o outro e entender que eu preciso ser paciente com a dificuldade do outro. Quinto degrau. Ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. É desistir de fingir ser algo que não somos. É admitir nossas fraquezas e limitações a um amigo, a um cônjuge, a uns pais ou a alguém que se importa com o nosso desenvolvimento. É ser radicalmente honesto sobre quem somos. Por isso, domingo, quando eu falei assim, olha gente, durante a pandemia eu tive essa dificuldade, porque se tem uma das coisas difíceis é a gente dizer para o outro qual é a nossa dificuldade, porque nós não gostamos de assumir que somos falhos, que somos fracos. Mas eu acho legal quando Paulo escreve assim: eu tenho um espinho na carne e eu orei a Deus para que fosse tirado. E Deus diz assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se nós não temos fraqueza, como Deus vai aperfeiçoar o poder dele em nós? Então, é na fraqueza mesmo, Deus vai agir. E Deus tem, de alguma maneira, tem agido no nosso meio. E nós precisamos, então, admitir isso. É claro, gente, eu não quero que você saia contando para todo mundo aí os seus pecados, mas ele dá um exemplo muito forte a um amigo, ao cônjuge, aos pais, a alguém que se importe com você. Nós temos que parar de brincar que somos fortes demais, porque uma hora nós vamos enterrando, isso vem como uma erupção. Um dia eu conversava com uma pessoa e ela estava passando por dores terríveis, emocionais, e eu falei, mas como você está lidando com isso? Não, eu o empurro para dentro. Eu respiro, eu tomo uma água, coloco um sorriso no rosto e eu encaro o que eu tenho que encarar. Eu falei, até quando? Até explodir. E eu disse, esse é o problema. Uma hora explode. E aí o estrago é feito. Alguém disse que não sei quem, de uma família lá, ele é como uma bexiga que vai enchendo até que explode. E aí faz aquele barulhão. O outro é como um copo d'água que vai enchendo até que se derrama. E aí espalha e atinge todos que estão em volta. Independente de qual for. Quando eu admito as minhas fraquezas, eu estou dizendo assim, olha, eu não sou essa pessoa perfeita que talvez eu tenha tentado pintar durante todo esse tempo. Eu preciso ser radicalmente honesto sobre quem eu sou. Sexto degrau
é estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Estar profundamente consciente de que eu sou o principal dos pecadores e a gente se vê potencialmente mais fraco e mais pecador do que qualquer um ao nosso redor. Quem é que diz que ele era o principal dos pecadores? Vocês lembram na Bíblia alguém que fala isso? Que ele é o principal dos pecadores? Paulo. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. É porque ele não me conhecia. É porque ele não conhecia o que está dentro do outro. Quando eu digo que eu sou o principal, é que eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, não posso dizer sobre o outro, mas eu posso dizer que eu sou o principal pecador, porque eu sei o que passa na minha mente, eu sei do meu egoísmo, eu sei das minhas raivas, eu sei das minhas tristezas, eu sei dos meus desejos, eu sei quem eu sou. Talvez esse seja um problema. Talvez as pessoas não saibam quem são. Algumas pessoas que eu tenho atendido no consultório, tem sido interessante, que uma das demandas que tem chegado para mim é: eu preciso saber quem eu sou. Uma confusão de identidade. As pessoas, elas não sabem quem são. E talvez isso seja difícil dela entender sobre que ela é, sim, pecadora. E nós precisamos então olhar para nós e dizer assim, não é o outro que é pior. Eu preciso da graça. Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente abre um guarda-chuva espiritual assim, e aí tudo que é falado, a gente quer que bata na gente, mas atinja o outro. Ah, fulano tinha que ter ouvido isso. Olha, fulano não veio hoje. Ah, por que fulano veio? Não, gente, se você veio era para você ouvir mesmo. Mas pastor falou de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas tem tanta coisa no culto que Deus está falando. A gente precisa entender que eu preciso da graça. Eu preciso estar consciente de quem sou e do que preciso. 7º degrau. Isso aqui eu queria falar pessoalmente para algumas pessoas, mas sem ser acusador. Falar menos, ou com moderação. Isso está próximo ao topo da escada, porque é visto como resultado de uma vida que busca Deus e está cheia de sabedoria. O São Bento, que desenvolveu essa escada, ele diz que o sábio se conhece por suas poucas palavras. Quando nós estamos falando sobre falar menos, é agir com moderação, é mudar postura. Não tem a ver com falar, mas eu me lembrei agora do que aconteceu com o Dalai Lama, né? Vocês viram ali o que foi terrível aquilo, né? Isso, pensei por causa disso, né? Mas a demonstração. Você soube, Cris? Eu achei terrível, porque quando ele pede para o menininho chupar a língua dele, aquilo foi terrível. Foi terrível, foi nojento. Eu estava assim com a Ana, vendo a Ana, eu não quero ver esse negócio não. Eu falei, não, Ana, aqui não está mostrando, só estava borrada a imagem, né? E a gente estava só lendo e mostrando assim o quanto com criança é importante. E eu me lembrei de diversas citações em mensagens, em livros, frases lindas e bonitas. Aí assim, quem disse? Dalai Lama. Dalai Lama. Tem Facebook, vem vários assim, né? Aqueles textos bonitos. Dalai Lama. Dalai Lama. Brinquei com a Ana, falei, agora acho que o povo não vai querer dizer que é do Dalai Lama. Vão falar que é da Clarice Lispector, que vai ser melhor. Mas falar menos. É pensar assim, como que está a minha boca? A Bíblia fala que nós precisamos ser tardios para se irar, prontos para ouvir, tardios para se irar e tardios para falar. Nós precisamos aprender a ouvir o outro. Ouvir. Às vezes a gente julga a situação do que está acontecendo porque a gente não ouviu. Uma vez eu fazia a conciliação de uma menina com a sua madrasta. Uma menina com a sua madrasta, e ela disse assim, ela falou mal da minha mãe. Ela falou mal da sua mãe? O que ela falou da sua mãe? Não, ela acusou minha mãe. O que ela falou da sua mãe? Eu tinha feito um negócio errado lá, ela olhou para mim e disse assim, se eu fosse a sua mãe, eu teria feito isso com você. Eu falei, ela não falou mal da sua mãe. Ela disse, se ela fosse.
E ela estava, e era alguma coisa assim. Aí ela falou assim, aí ela parou naquele momento, ela estava no momento de ira, daí ela parou e falou assim, é verdade, ela não falou mal da minha mãe. Mas ela já tinha brigado com a madrasta, ela tinha saído de casa, tinha arrumado outro lugar, estava uma confusão desgramada, porque ela não ouviu o que a outra pessoa disse. Nós precisamos falar menos. E por último, 8º degrau, na busca aí de uma humildade dirigida pelo Senhor. Transforme-se através do amor de Deus. Eu acho legal porque esse último degrau nessa escada é onde não há soberba, não há sarcasmo, não há desprezo, não existem ares de importância, porque nós somos capazes aqui de aceitar o nosso limite e o dos outros. Nós estamos plenamente conscientes de que somos frágeis e que não estamos sob ilusões alguma. Nós estamos à vontade com nós mesmos e contentes em confiar na misericórdia de Deus, porque tudo é um presente de Deus. O 8º degrau, eu penso que ele tem muito a ver agora com essa aceitação de tudo que Deus fez, porque eu estou sendo transformado pelo amor de Deus, através do amor de Deus. Veja, nós vamos enfrentar dores terríveis, mas eu só vou conseguir superar essa dor se eu conseguir ver o amor de Deus. Quando você enfrenta as suas dores, você consegue ver o amor de Deus lá. Transformar-se através do amor de Deus é a gente se submeter ao Criador do universo, entendendo que Ele está cuidando de nós. E Ele está cuidando de você. E talvez esse seja o nosso grande problema, porque é mais difícil nós acreditarmos que Deus está agindo quando nós não conseguimos enxergar amor nos atos de Deus. Os atos de Deus são atos de amor, mesmo quando dói. Eu e a Ana, a gente tomou a decisão de todas as vezes que a gente precisou corrigir os nossos filhos, nunca fazer isso com raiva. Nunca corrigi-los por vingança, porque me afrontou. Eu não corrijo porque ele me afrontou, simplesmente porque eu me senti humilhado pelo meu filho, mas porque eu amo meu filho e eu preciso ensinar ele a ser homem. Eu precisava ensinar ele como lidar com um adulto, como ele lidar com a contrariedade. Mas todos os nossos atos de correção, nós combinamos isso, a gente falou sobre isso, precisavam ser atos de amor. Mesmo na dureza, mesmo quando a minha palavra era dura, dizendo não, mas precisa ser com amor. Quando Deus te disse não, não significa que Ele não te ama. Pelo contrário, significa que Ele te ama. Hebreus vai dizer que Deus corrige o filho que ama. Então nós precisamos experimentar a transformação através do amor de Deus. Desses 8 degraus, volta para a gente no primeiro lá, Rebeca. E rapidamente a gente vai passar por eles. Qual deles, em qual degrau você acha que você está? Temer a Deus e estar consciente da sua presença? Vamos subir mais um. Fazer a vontade de Deus. Desejar submeter-se à instrução de outros. Ser paciente em aceitar as dificuldades alheias. Ser radicalmente honesto sobre falhas e fraquezas. Estar profundamente consciente de ser o principal dos pecadores. Falar menos. Transforme-se através do amor de Deus. Qual degrau você está? Talvez você diga assim, pastor, acho que eu pulei um ali, eu estou num outro, mas o de baixo eu acho que eu nem pisei nele. Talvez seja, talvez esteja acontecendo, talvez não esteja na ordem para você, mas que a gente possa olhar e falar assim, eu preciso subir essa escada. O duro é quando a gente não quer e não tem coragem de enfrentar uma escada dessa. Porque uma escada de humildade não é para a gente brilhar, é para a gente chegar até onde está o brilho de Jesus. É só para isso. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, entendendo que nós vamos vencer o tempo de luta, de sofrimento, e vamos ampliar nossa alma, e nós vamos poder viver sim com o Senhor
todos os aspectos desse degrau, dessa escada. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em nossa vida e nos ajudando, Deus, a vencer cada situação, cada momento. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, Deus, do Teu povo. Que possamos, ó Deus, experimentar das Tuas bênçãos, que possamos, ó Deus, subir essa escada. Deus, cada passo ali, ó Deus, são passos difíceis. De vez em quando a gente se percebe subindo e às vezes descendo degraus, relutando contra alguma situação, mas que o Senhor, ó Deus, nos dê graça. E assim como Jó, ó Deus, orar pelos nossos amigos, assim como Jó, ó Deus, ser chamado de servo do Senhor, assim como Jó, ó Deus, poder dizer que conhece o Senhor, agora, porque viu o Senhor. Cuida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.